Bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, aqui é o Ilan Nigri. Eu faço a cobertura da Torá, né, da Bíblia. A gente já fez toda a cobertura de Gênesis, do livro Bereshit, e agora a gente está fazendo a cobertura de Shemot, o livro de Êxodos, e a gente acabou o capítulo 5 de Êxodos agora. E a pedidos, então, eu estou fazendo esse vídeo de revisão da aula, né, um resumo da aula também, já que as aulas são densas, né, e tem 1 hora de duração. Muitas pessoas falam, você pode fazer um vídeo mais curto e tal. Então, baseado nisso, estou fazendo esse teste. De acordo com o engajamento do vídeo, eu vou pensar se vou fazer para as outras aulas ou não. Então, esse vídeo será da aula de Êxodos, a aula de número 40, que a gente é a parte final do capítulo 5 de Êxodos. Eu vou explicar um pouco o contexto, então eu vou trazer as principais ideias que eu trouxe na aula, né? Não todas. E se você gostar e quiser se aprofundar, então aqui eu vou deixar aqui para vocês clicarem para a aula na íntegra, né? Ou então no final do vídeo, ou então eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para a aula na íntegra, aula 40 de Êxodos. E se vocês gostarem da aula, eu convido vocês a fazerem o estudo de toda a nossa cobertura, que é desde a aula 1 de Êxodos, ou então até a de Gênesis, né, que a gente já fez o livro inteiro durante 5 anos, né, que a gente fez o Gênesis inteiro, e agora a gente está em Êxodos. Então, bem-vindos, não deixem de curtir, compartilhar, se vocês gostarem, indiquem para um amigo, para o nosso canal crescer também. Muito obrigado, que a gente chegou à marca de 18 mil pessoas, isso é muita gente. Então, muito obrigado a vocês que gostam do meu conteúdo, que gostam do meu trabalho, e deixem aqui um comentário, então. Tá bom? E também comentem se vocês gostaram desse resumo, se vocês, né, para fazer mais ou não, né, que na medida do possível, então, vou tentar fazer esse resumo. Então, vamos para a aula. Então, na aula que a gente deu essa semana, a gente está no final do capítulo 5 de Êxodos, na qual, então, é consequência do decreto que o faraó fez, porque no início do capítulo 5, Moisés e Arão vão pela primeira vez ao faraó falando que Deus pediu para libertar o povo, e a gente vê que o faraó não aceita. Não só ele não aceita, como ele aumenta o jugo, né, a escravidão dos judeus, falando que até então vocês tinham que fazer o tijolo. E a partir de agora vocês não vão ter nem a matéria-prima, que é a palha, para também fazer o tijolo. Então vocês também têm que ir à busca, né, da palha para fazer o tijolo. Então endureceu mais ainda o trabalho, né, a servidão, a escravidão dos judeus, de forma que nem era possível fazer o que eles estavam querendo, tinha uma cota diária. Então, o que a gente viu nas outras aulas? A gente viu nas outras aulas que, além do decreto do faraó, que era difícil, os egípcios eles ainda foram mais rigorosos e dificultaram ainda mais o decreto que o faraó deu, e prejudicou mais ainda os judeus, tá bom? Então, nessa aula, resumindo, né, o conceito geral é o seguinte: é sobre o plano do faraó. Qual é a intenção do faraó? Qual era o plano dele? Então, o plano dele é o seguinte, muito simples. Se esse povo está pensando em liberdade, né, em espiritualidade, em servir a Deus, quer dizer que eles estão com tempo de sobra para pensar. Então, vamos deixar mais rigoroso o trabalho, mais difícil, que dessa forma, então, eles não vão ter nem tempo. Eles vão ter a preocupação, a pressão, a tensão do dia a dia de fazer a cota diária, senão eles podem até serem submetidos à agressão física, né, uma retaliação física, a chicotadas, né, no caso. Então eles não vão ter nem tempo de pensar, e nem tempo de pensar daqui 1 mês, daqui 2 dias. Eles vão viver um dia de cada vez, e assim então eles não vão pensar em liberdade. E também eu vou tentar afastar eles um dos outros, que eles vão estar trabalhando cada um separado, então eles não vão conseguir se congregar para tentar pensar juntos, né, organizar um tipo de rebelião ou de manifestação ou algo do tipo. Então esse é o primeiro objetivo do faraó. Porém, o que a gente vê nessa aula é que tem objetivos ainda mais profundos. Que ele entende o seguinte: o que permite um povo se rebelar, se manifestar ou conseguir ter um desenvolvimento, algum protótipo de alguma base, de um sentimento nacional e de liberdade, né, é a fraternidade, é a unidade desse povo. A unidade tanto entre si, né, o amor que existe, a união que existe desse povo, quanto também a fidelidade, né, e quanto eles acreditam em suas lideranças. Então eles precisam acreditar naqueles líderes que estão trazendo essas ideias, que é Moisés e Arão no final das contas, e também eles precisam estar unidos nesse projeto, né, projeto de identidade nacional, para conseguir se libertar do Egito e voltar para a terra de origem, que é a terra de Israel, como eles falaram para o faraó. Então ele precisa romper esses laços de união do povo entre si, com também as suas lideranças e também com esse Deus.
Então também eles têm que ter um rompimento entre a fidelidade desse povo, dessa liderança com Deus. Ou talvez de Deus com esse povo, que esse Deus quer libertar esse povo, mas quem disse que Deus vai continuar querendo libertar esse povo se esse povo se comportar de uma forma errada? Então isso o faraó, ele entende. Então o que ele faz? Quando ele vai então dificultar o trabalho dos hebreus, tem os líderes por cada grupo de hebreus que trabalham. Então tem um gerente para um grupo de trabalhadores. Então eles pressionam esse gerente, né, esse chefe de vários hebreus, e esse gerente ele precisa trazer para os egípcios uma cota diária de tijolo, que é muito difícil de cumprir. Senão, ele ia ser penalizado. Já então, naturalmente, essa pessoa que está com o dele na reta, que ele está pressionado e ele vai apanhar, vai acontecer uma retração para ele vai passar essa pressão para os subalternos. Então ele vai pressionar o povo e fazer o povo, então, trabalhar mais, e ele vai punir quem não está trabalhando direito, porque no final tem que cumprir isso. Então esse é o plano do faraó. E esse povo revoltado vai culpar a liderança. Então, vai culpar a liderança. E no final, a liderança talvez vai se frustrar com Deus, que Deus falou que ia trazer salvação, e no final é o contrário, aumenta a servidão, aumenta a desgraça, aumenta a opressão. Né? Então esse é o plano. Então o que eu analiso na aula é se deu certo ou não o plano do faraó. Porque quando o primeiro processo antes da desunião do povo é aumentar o ódio do próprio povo dele, os egípcios, para com os hebreus. Então o que acontece? Primeiro dá certo, porque quando ele aumenta a escravidão dos hebreus, os egípcios, então, eles subjugam ainda mais. Então você consegue fazer com que os egípcios, eles consigam ainda mais botar os hebreus como seres inferiores, deixando mais difícil a vida dos hebreus. Então, quanto aos egípcios, dá certo. Os hebreus, eles precisam brigar entre si. Como? Brigando com o gerente dele, com quem está acima, numa posição hierárquica acima, né, que manda no trabalho deles. Isso não dá certo. Por que não dá certo? Porque os líderes hebreus, eles pegam a responsabilidade para eles e eles falam assim, de jeito nenhum, eu vou trazer essa pressão, já que é impossível de fazer, sobre as pessoas que eu estou liderando, que são do meu povo. Só porque eu estou numa hierarquia acima, eu tenho que maltratar eles? Não. E se é para apanhar, eu vou apanhar por eles. É o que acontece. Eles apanham, mas não os outros. Então eles se colocam, né, como líderes de verdade. Então, por essa questão, o povo não se fragmenta. Aumenta a união, porque aqueles que não apanharam, sabe, ele está representando a gente, ele está apanhando pela gente. Né? Então, no final, o plano do faraó no âmbito de desunião nacional, isso não acontece, porque ele sabe que se o povo ele é desunido, não tem como ser salvo, não tem como dar certo. Assim a gente vê em todos os países, em todos os estados. Quando o povo está brigando por ideologia, né, e tem uma ruptura, tem uma dicotomia de pensamentos, e entre direita e esquerda, né, não importa a ideologia, mas a ponto de brigarem os próprios amigos, a própria família se romper, desunir por causa de ideologia, quer dizer que esse país está totalmente fadado ao fracasso. Não tem sucesso nenhum, porque a união do povo é a principal. E geralmente, se tem uma desunião do povo, que vai atrapalhar a vida, a economia, a sociedade, tudo, de todo mundo, quer dizer que tem talvez alguém externo que tem interesse na briga desse povo, que está implantando talvez em ambos os lados uma discórdia para que esse povo acabe desunido e assim não tendo salvação, né? Não tendo esperança, não tendo continuidade. Então, não dá certo, porque o povo não se desune, ao contrário, eles se unem ainda mais. Porém, o povo culpa os líderes, ou seja, acaba culpando Moshe e Aaron, como eles falam para Moshe e Aaron, você deu para o nosso inimigo uma espada para nos matar. Ou seja, no final dá certo, porque o povo ele vai criticar a liderança. Que é isso, o povo, quando o povo está pressionado, está sofrendo, no final tem que ter uma válvula de escape, tem que desabafar. Com quem você vai desabafar? Com quem você vai culpar? Com os líderes. Então eles vão lá para os líderes de verdade e falam, desde que vocês enquanto vocês não vinham, estava tudo bem, agora que vocês vieram, piorou. Então vocês são os culpados, vocês estão causando o nosso sofrimento. Então dá certo, que eles acabam então brigando com Moshe e Aaron. Porém, Moshe e Aaron, eles não respondem ao povo. Eles não vão falar, não, nada a ver, é injusto com a gente não fez nada disso.
vocês estão reclamando de Deus. Eles não falam isso, ao contrário, eles se calam, porque eles entendem o sofrimento do povo. Embora eles pudessem ainda confortar o povo, né, poderiam falar, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que isso da verdade é boca para fora por causa do sofrimento, mas tudo vai passar. Isso também eles não fazem, mas pelo menos eles se calam, eles aguentam para eles, e eles pegam essa pressão que o povo traz para eles e traz para Deus. Então, no final, existe uma ruptura entre a liderança e Deus, porque Moshe vai falar, Deus, o que é esse mal que você está fazendo? Você me enviou para quê? E desde que você me enviou, só causou mal e não salvou ninguém. Então, no final, Moisés, ele também, de alguma forma, briga com Deus. Então, o plano do faraó dá certo dos egípcios com os hebreus, mas dá errado entre os hebreus, só que dá certo dos hebreus com os líderes e dos líderes para Deus. Deus, se fosse um Deus como pensado nos outros povos comuns, o Deus deveria ficar bravo com Moshe e falar, Moshe, você será punido, o povo será punido porque está brigando comigo, não está acreditando na salvação, vocês não têm fé suficiente e também não quero mais saber de vocês não vão ser libertos. Aí o faraó teria sucesso. Mas eles não entendem que o Deus dos hebreus é o Deus verdadeiro, é o Deus da vida. E Deus entende o sofrimento do povo. Então Deus, ao contrário de brigar com Moshe, de punir Moshe, o povo, ao contrário, ele se transforma, o que a gente vai ver na aula que vem, em piedade. É totalmente a característica de piedade e fala, agora vai vir a salvação e vai trazer uma mensagem de esperança e fala, e diga isso para o povo, que eu vou salvar de verdade o povo. E aí, então, aí é a falência do plano do faraó. É, na verdade, a misericórdia de Deus, que Deus, no final, ele sabe tudo o que está acontecendo, e aí fala, a partir de agora você vai ver que vocês, com uma mão forte eu vou salvar vocês do Egito, e com uma mão forte o faraó, o povo deles serão punidos. Então, no final, o plano do faraó não vai dar certo por causa de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus entende o sofrimento do povo, Deus entende a pressão que os líderes estão. Então, Deus, ele é complacente e misericordioso com os líderes, e os líderes são misericordiosos com o povo, e os líderes do povo são misericordiosos com quem eles mandam, e no final a união permanece. E essa união que vai então vai ter a base para que a salvação no futuro venha no Egito. Muito obrigado, não deixem de curtir, compartilhem essa ideia com outra pessoa, comentem o que vocês acharam, critiquem também o que vocês acharam dessas ideias que eu trouxe. E se vocês gostaram dessa aula, vejam então essa aula na íntegra, que é a aula 40, que está na série, podem ir na playlist do canal, Êxodos, aula 40, para entender tudo que eu falo mais detalhadamente e outras coisas também, com muito mais detalhes. E comentem aqui se vocês gostaram ou não, se vocês querem que eu faça mais vídeos como esses, né, de resumos da aula. Muito obrigado a todos e até a próxima.